Olá, esse é o Superiore. Meu nome é Elias Cia Alves, sou professora do Departamento de Relações Internacionais da UFPB e dando sequência ao livro Pedagogical Journeys Through World Politics, estamos no capítulo 2 com o Naim Inayatullah, da Ithaca College, ele é do Departamento de Política dessa universidade. E eu postei também aqui uma entrevista com ele para vocês verem um pouco de como ele conta da trajetória dele, né, até esse interesse pelas questões pedagógicas e reflexões pedagógicas, na verdade, né? E o capítulo dele expressa muito isso. Ele coloca que ao longo das décadas de ensino, ele foi percebendo de como era difícil ensinar as questões da desigualdade internacional. Ele trabalha com temas de economia política internacional e vai mostrando algumas medidas um tanto polêmicas, eu vou dizer, justamente por isso, né, o capítulo dele vai ter esse tema, né, o tema é Teaching is Impossible, a polêmica. E ele falou que várias vezes ele pensou, escreveu o capítulo, e hoje em dia a gente não amassa mais, né? Mas o que dá a sensação é que ele teria amassado o capítulo, joga fora, amassa, joga fora, porque ele faz várias afirmações extremamente polêmicas, entre elas que ensinar é impossível. Então, é um capítulo super provocativo. Eu fui muito provocada, eu fiquei brava com ele em alguns momentos, queria estar de frente com ele para discordar de algumas coisas que ele coloca, mas também ele coloca, já são 4 décadas, se eu não me engano, que ele já está em sala de aula e eu estou ainda na minha primeira década, né? Então, talvez eu ainda tenha muito que aprender sobre o ensinar, né? E o aprender também. Mas, de qualquer maneira, ele traz umas reflexões super importantes e eu acho que elas ganham mais importância ainda no contexto que nós temos vivido de ensino remoto e reflexões do ponto de vista da jornada pedagógica mesmo, né? Bom, ele começa o capítulo, então, discutindo, né, do que estamos fazendo na sala de aula, né? Qual é o papel do professor na sala de aula? E isso é uma discussão que a gente já fez muito no livro sobre o que os melhores professores fazem, do Quem Bem, que está aqui no canal também, na playlist, e qual é o papel do professor em si. Isso é uma discussão muito recente, se for considerar, né? Que o professor não tem mais aquele papel de dominar o conhecimento, né? Mas talvez de mediar, esse é o ponto que ele usa, né? A expressão que ele usa, de mediar a possibilidade do aprendizado. Então, ele coloca aqui, o ensinar é impossível e o aprendizado é mais impossível ainda, na perspectiva dele. Então, o professor, ele precisa ter consciência do seu papel como mediador do aprendizado, e tentar buscar esses caminhos do aprendizado para o aluno. Eu achei bem interessante essa discussão, porque ela permeia várias questões que a gente acaba conversando com colegas, né, sobre ensino, sobre a condução de uma sala de aula, o que é conduzir uma sala de aula hoje em dia, né? E aí ele começa fazendo essas perguntas que eu acho que hoje você pode refletir sobre essas perguntas. Será que meus alunos estão aprendendo alguma coisa com o meu curso? E a resposta dele é que não, que os alunos não aprendem nada com o nosso curso. E aí você pode até questionar, falar, não, eu aprendi muito com alguns cursos que eu fiz, né, e eu sei que os meus alunos aprenderam muito, né, e eu também pensava muito isso, principalmente por ter feito muitos cursos e ter aprendido muito, mas peneirando mesmo, depois que você é confrontado com esse capítulo, eu lembrei de uma história, né? Uma vez eu falei com um aluno, isso ele já estava no doutorado e eu fui professora dele na graduação. Eu falei, o que você lembra daquele curso que eu dei para você, né? E era um curso de globalização e relações internacionais. Então, são leituras que eu amo, que eu discuto muito, e era um curso que eu preparava com muito carinho, e tinha simulação no curso, e tinha, enfim, tinha várias coisas interessantes no curso.
Aí ele falou, professora, eu lembro que a senhora deu o maior sermão, que a senhora pegou um plágio de um aluno. Eu falei, você está me dizendo que do curso inteiro, o que você lembra é disso? Ele falou, eu lembro também de um outro texto, de uma outra aula, que ele se identificava mais. Mas isso ficou marcado para mim, né? De tudo que eu ensinei durante um semestre, 60 horas de curso, o que ele lembrava era de um sermão, porque eu tinha pego um plágio lá de um aluno e eu fiquei quase meia hora dando sermão na turma sobre plágio e etc. Então, o que será que ele aprendeu com o meu curso? Será que ele aprendeu globalização e relações internacionais, né? E a partir dessa reflexão, o que os alunos aprendem comigo e com o meu curso, essa autorreflexão, talvez você, professor, vai conseguir extrair mais do seu curso, né? Ou dar mais para o seu curso, dos seus alunos. E esse dar mais não quer dizer pensar em competências a serem desenvolvidas, né? Que vão muito além do conteúdo em si. E essa também foi uma experiência que eu tive essa semana com os alunos. A gente estava na sala de aula, online, e eu passei um vídeo para eles, aquele TED Talks, né? E após o vídeo eu fiz uma pergunta que estava no final do vídeo, né? A palestrante tinha acabado de falar e eu quis só recapitular para ter certeza que todo mundo tinha entendido a crítica que ela tinha feito e tarará. E nem os melhores alunos conseguiram responder a minha questão. E daí eu fiquei mais intrigada ainda. Eu falei, puxa, talvez realmente eles não estão entendendo o que eu estou querendo falar hoje, né? As questões teóricas que eu estou querendo discutir. Então, eu acho que esse capítulo ele é provocativo nesse ponto, né? Eu como aluna, como eu aprendo e como meus alunos vão aprender aquilo que eu estou querendo ensinar, né? Então, essa pergunta, ela tem que permear todo o seu curso e toda a sua carreira. Eles estão aprendendo? O que eles estão aprendendo no meu curso, né? Uma das coisas que ele fala, então, o que eles estão aprendendo no meu curso, que eu achei bem interessante, né? Que também cabe essa pergunta no contexto de ensino remoto, em que muitos alunos fecham a câmera. Lógico que a gente entende, muitos têm problema de conexão. Eu mesma, às vezes, tenho que fechar minha câmera porque minha conexão está ruim. Mas eu vejo já professores falando, eu sinto que eu estou dando aula para uns espíritos aqui, né? Tá todo mundo fechado, você acha que o pessoal tá lá. Mas ele fala sobre isso, a sala ser um lugar vivo e uma sala morta. Eu tenho certeza que você já foi numa sala viva e já foi numa sala morta, presencial ou online, né? A sala morta é aquela que ninguém fala, todo mundo tá mexendo no celular, fazendo outra coisa, ou tá com a cabeça em qualquer outro lugar, né? E a sala morta online, eu acho que ela é mais evidente ainda, né? Ninguém fala, ninguém usa o chat, ninguém faz barulho, ninguém questiona. É muito evidente a sala morta, né? E a sala viva não. A sala viva, ela tem vida. As pessoas perguntam, né? O Google Classroom cheio de postagens e questões, e os alunos estão engajados. Você percebe, né? Eu sei que ninguém gosta de caixa de e-mail com dúvida de aluno, mas ao mesmo tempo, quando a gente tem os alunos questionando, os alunos perguntando, os alunos envolvidos, quer dizer que eles estão engajados, eles estão vivos, né? Assim, no sentido do ensinamento, do aprendizado. E outra questão polêmica que ele traz, controle de frequência. Lógico, a gente tem que fazer controle de frequência, até porque nós somos cobrados, né, pela lei por conta disso, mas uma questão que ele coloca do controle de frequência é essa frase, né? Eu quero oferecer uma aula o bom o suficiente para você vir frequentar. Então, ele, na concepção dele, eu, professor, preciso ter coragem para perceber que se os alunos não estão frequentando minha aula, quer dizer que talvez ela não seja boa o suficiente. Isso é muito polêmico. Então, por isso, eu devo dizer que o título desse capítulo foi muito adequado, né?
isso é de se pensar, por que será que os alunos não estão frequentando a minha aula, né? Por que a gente poderia considerar ali participação também? Por que será que os alunos não estão engajados nessa atividade que eu dei e nem vale nota? E o contrário também, talvez um termômetro de engajamento é você dar atividades que não tem nenhuma nota e você perceber se os alunos se engajaram ou não naquela atividade. E aí, a coisa mais polêmica de todas, né? Ai, não é essa, é em relação a conteúdo. Eu já falo aí de projeção e transferência, mas em conteúdo, em relação a ler texto. Um dos pontos-chave que o autor discute, isso é algo que apareceu essa semana em alguns dos grupos que eu participo com professores, né? Que o papel do professor no século XXI é fazer os alunos lerem textos. Na verdade, isso apareceu em 2 grupos que eu participo, né? Coincidentemente, essa semana. Então, se os alunos não estão lendo os textos, há algum problema. E aqui eu abro também um espaço para compartilhar uma experiência de uma colega, a Meire. Ela contou que essa semana ela percebeu que quase ninguém tinha lido o texto e ela parou a aula só para discutir isso, só para entender isso. Por que não estão lendo o texto? Pode ser uma questão conjuntural, uma questão de final de semestre, precisam ali de uma carga de motivação, né? Mas também a gente precisa entender o que está acontecendo, que está sendo difícil a leitura, ou é um problema de agenda, né? E incentivar os alunos para a leitura do texto. Esse é um grande desafio, eu acredito, da maioria dos professores em ciências sociais, no geral, em relações internacionais. Nós queremos que os alunos leiam os nossos textos. Nós temos no Departamento de Relações Internacionais aqui na UFPB um combinado, né, que é flexível, mas os professores têm ali os seus combinados sobre um limite de atribuição de leituras semanal, para que a minha disciplina ela não consuma todo o tempo de leitura semanal dos alunos de modo que os alunos não consigam dar atenção para as outras disciplinas. Então, quando o departamento, o colegiado do curso consegue articular esse tipo de coisa entre os professores, é muito legal, né? Porque daí os professores conseguem olhar de uma maneira do aprendizado do aluno. Puxa, o aluno não está fazendo só minha disciplina, ele faz mais de outros 3, 4, 5 colegas ao mesmo tempo, né? E aí ele fala, get them to read the text. Então, façam ler os textos, né? Porque é na leitura, é que nem matemática, o aluno só vai ler matemática se ele pegar a caneta dele, o lápis dele e fizer as contas. Não adianta ele ficar só assistindo. Né? Não adianta ele ficar só escutando, ele precisa ir lá e conseguir fazer o exercício. E em humanas ele precisa ler o texto e ele precisa tirar as conclusões dele do texto. E ele termina falando uma questão importante sobre projeção e transferência, que muitas atitudes, muitos comportamentos dos seus alunos para com você, elas simplesmente são projeções deles em relação a seus pais, né, ou para outras pessoas, porque no fim eles não te conhecem efetivamente o seu dia a dia, então muitos comportamentos que às vezes a gente fala, nossa, sou eu que estou fazendo alguma coisa errada, o que eu fiz, o que eu falei, não, simplesmente o aluno ele está transferindo para o professor, então essa questão da projeção, transferência, alguns comportamentos, né, e isso acaba caindo no professor. Então, é importante também o professor ter essa sensibilidade, né? Que em algumas coisas não quer dizer que o problema sou eu, né? E só para terminar, né? O Jeffrey fez algumas questões para ele. Eu achei bem interessante esse finalzinho aí do capítulo, e uma delas ele pergunta, o conteúdo importa? O que você está ensinando importa? E na visão dele, não. Na visão dele, o que menos vai importar para o aluno efetivamente é o conteúdo, mas sim outras coisas que o professor vai ensinar junto com o conteúdo, né? E aí eu volto aqui, então, finalizando esse polêmico capítulo do Pedagogical Journeys, né? Tentem pensar o que você pode ensinar para os seus alunos para além do conteúdo ou junto com o conteúdo. Então, comenta aqui
o que você já fez, o que você não fez, e espero vocês no nosso próximo capítulo. Tchau, até mais!